Boa noite, igreja. Graça e paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória para cada um de nós. E você que está nos acompanhando aí online, que você seja muito abençoado pelo Senhor. Então, estou aqui com o maridão hoje para dizer a vocês o quanto nós somos diferentes. É ou não é, Cláudio? Bom, boa noite para todos, amém? Glória a Deus. Essa máscara, ela priva a gente, né? O pessoal fica meio restrito aí. Eu lá na igreja vou fazer o culto da máscara. Quando tudo isso acabar, uma fogueira santa para queimar isso. Mas é verdade, nós não estamos aqui para vender, né, a perfeição. Nós estamos aqui para vender a possibilidade. Nós somos bem diferentes. Vamos fazer agora dia 11 de janeiro de 2021, 29 anos de casado, temos 2 filhos, uma nora, um neto, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Isso, mas nós somos muito diferentes, e nada melhor do que a gente estar falando um pouquinho dessa diferença, porque nós estamos aqui para profetizar sobre a sua família em 2021, que será muito abençoada, uma família próspera, uma família que vai romper como nós rompemos e temos rompido a cada instante. Por exemplo, eu gosto do escuro. E eu do claro. Eu sou urbana. Eu sou rural. Eu gosto de filme de ação, muita pancadaria. Eu gosto de documentários sobre assassinato. São muitas diferenças. Eu gosto do tempo mais frio. Eu gosto do calorzinho, né, irmão? Eu gosto de nublado. Eu gosto de... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós somos, mas tão diferentes, que até parece que eu casei com a pessoa errada. Se eu não tivesse casado com ela há tanto tempo e conhecesse que, na verdade, nós não temos defeitos em si, nós temos simplesmente gostos diferentes, treinamentos diferentes. E eu posso dizer para você, não falei isso no primeiro culto, né, ele era mais justinho, mas essa mulher que vocês estão vendo é o rio que atravessa meu deserto. Essa mulher é uma mulher sensacional. E eu louvo a Deus pela vida dela, né, e ela que se escondeu durante tanto tempo, porque não gostava de seu corpo, porque não gostava, muitas vezes, talvez até um pouco da dinâmica do meu ministério, e hoje vê-la aqui com o microfone na mão, compartilhando comigo, falando com vocês, é uma grande vitória para mim. Então eu louvo a Deus por sua vida, querido. Apesar de todas as diferenças, estamos juntos e misturados. Quero ir com você até o último dia da minha vida, ou na alça ou no caixão. E eu quero ir no caixão. Sabe por quê, pessoal? Porque a vida da gente, ela, ao longo da nossa caminhada, né? Desde a infância, muitas pessoas elas passam por traumas, ela passa por decepções, ela passa por frustrações, e muitas das vezes a gente não consegue superar, encerrar um ciclo e começar outro. E eu era muito esquisita, porque eu tive alguns traumas na minha vida e eu não conseguia superar isso. E o que eu acho mais interessante é que nós dois viemos de famílias fragmentadas, nós viemos de uma família assim, totalmente desestruturada. Mas é aí que Deus entra no negócio. Quando Ele olha que ninguém dá nada por você, até você mesma não dá nada por você, mas o Senhor, Ele olha para você e Ele fala: quer caminhar comigo? Eu mudo a sua história, porque a última palavra é a minha. Amém. Eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que foi a sua infância, eu não sei como foi o seu passado. Eu me escondi por muito tempo porque eu estava perdida. Eu não me encaixava em lugar nenhum, mas porque tinha coisas que eu precisava resolver. E existem momentos na nossa vida que vai doer, mas você precisa encarar. Você precisa olhar que o teu problema de frente e superar. Por quê? Passado, passou, ficou para trás.
E se você não tiver essa consciência, você vai estar sempre rodeando no mesmo ciclo. E eu vejo assim, Abraão, por exemplo, eu lembro como coisa linda, Deus chama Abraão para ser amigo dele. E automaticamente ele fala: Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra e faz promessas. Mas eu olhando aquela história, eu vejo que Sara, ela não se sentia inclusa naquela promessa. E eu também não me senti inclusa no ministério dele. Embora ele sempre foi muito gentil comigo, mas era comigo. E eu vejo hoje em dia muitas mulheres, porque mulher é mais difícil de diluir as coisas. Com mulher é um pouco mais complicado. A memória, né, de elefante que tem, guardando tantas coisas desnecessárias. E às vezes com uma bagagem tão pesada, sendo que Deus tem o melhor para a gente. Mas não é culpa nossa. A culpa é desses traumas que a gente teve, e porque às vezes a gente acredita em mentiras de Satanás, como ele mentia para mim o tempo todo, falando que eu era feia, falando que eu era esquisita, falando que eu não era digna de estar no meio das pessoas, enfim. Mas um dia eu ouvi palavras que mudaram a minha vida, e eu decidi sair de cima do muro. Eu decidi viver uma nova vida. E eu quero dizer para vocês que na Bíblia você não vai encontrar uma família que é perfeita. Você vai encontrar várias imperfeições. Mas o mais bacana é quando você decide caminhar com Deus, porque Ele vai alinhar o teu caminho. E tudo aquilo que as pessoas às vezes falam a teu respeito que não vai dar em nada, todas as frustrações que você carrega ao longo da sua caminhada, o Senhor vai pegar aquilo tudo para Ele. E Ele vai te dar um novo caminho. Ele vai te dar um novo direcionamento. E eu separei aqui, eu vou dar uma reflexão breve com vocês. Eu separei aqui uma passagem que me fala muito ao coração. Que se encontra em Mateus 1, versículo 5, que diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora da mulher de Urias. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, porque há anos atrás nós não éramos nada e continuamos não sendo nada, mas agora com uma diferença: nós temos o Senhor para respaldar nossas vidas. Nós decidimos ter um verdadeiro encontro contigo e caminhar contigo e mudar nossas vidas. E agora, Senhor, esses que são improváveis, que não tinham referência nenhuma familiar, hoje nós estamos podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção. Usa o teu filho para falar a essas diversas famílias que estão aqui presentes, essas também que estão aí pela internet, que essa palavra ela venha ecoar muito longe e que venha mudar as vidas, em nome de Jesus. Queridos, a gente quando vai chegando numa determinada idade, o que mais a gente fica pensando é: como tem sido a minha vida? O que vai acontecer um pouco mais à frente? E eu confesso a vocês que eu sou um pouco ousada. E eu tenho feito de tudo para me trabalhar o meu eu, trabalhar a minha personalidade, trabalhar a Mary, para ser uma mulher espetacular, uma mulher sensacional, uma mulher que quando ela vier a falecer, que ela estiver estirada no caixão, as pessoas vão rodear e elas vão chorar, e os mais corajosos vão estender as mãos e falar: Senhor, eu não aceito que o Senhor levou essa mulher, porque essa mulher ela era muito significativa. Lembra de Dorcas? Pois é, eu tenho feito de tudo para ser uma pessoa melhor, e eu fico olhando. Quando eu vejo meu neto chegando, quando eu vejo meus filhos chegando, eu fico pensando: como eu quero ser lembrada? E essa mulher, após milhares de anos, essa mulher, ela foi inserida na genealogia de Jesus.
E uma mulher, quem era essa mulher? A Bíblia relata que Raabe era uma mulher estrangeira, Raabe era uma mulher prostituta. Quantas pessoas deveriam falar para ela: você não vale nada, você não vai dar em nada, você não tem valor nenhum. Como talvez eu já ouvi muito isso quando mais nova, e talvez pessoas pensem isso ao meu respeito, mas e você? Talvez você esteja sob sentença dessas mesmas palavras que já puderam ter tido com Raabe. Mas eu quero te dizer, existe um Deus que Ele é poderoso. E o mesmo Deus que Raabe ouviu que estava trabalhando no Egito em favor de um povo que era aflito, que era necessitado, que não tinha nada para oferecer, e Deus estava trabalhando para libertar aquele povo, foi o Deus que encantou aquela mulher. E aquela mulher, ela decide ouvir e gerar dentro dela uma fé, e ela decide querer conhecer mais esse Deus. A partir do momento que eu e o Cláudio quisemos conhecer melhor a Deus, Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Porque da onde a gente saiu, quem nós éramos, era impossível nós estarmos aqui falando para tantas pessoas. Era impossível a gente alcançar o que a gente tem alcançado. Mas esse é o Deus que, mediante as palavras contrárias das nossas vidas, Ele é poderoso para dar a última palavra, e uma palavra favorável, uma palavra de vitória. Hoje, quando eu vejo a minha família, eu louvo a Deus, eu exalto o nome do Senhor. Nós não somos perfeitos, longe de nós querermos ser perfeitos, mas a perfeição que nós vemos em nós é saber exatamente que nós somos perfeitos e lutarmos para sermos melhor a cada dia. Mas o que me encanta nessa palavra é que lá em Josué 2 vai contar sobre a história dessa mulher, dizendo que o rei chega para avisar essa mulher que ele já estava sabendo que tinha espias ali naquela casa e que ele queria que ela entregasse os espias. Eu vejo uma oportunidade maravilhosa para essa mulher, mas essa mulher, ela não quer viver de momento. Essa mulher, ela quer arriscar por esse Deus que ela só estava ouvindo falar. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve falar dos milagres de Deus, a gente ouve falar que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, e muitas vezes a gente sai da mesma forma. Mas essa mulher, ela gerou uma fé dentro dela, que é essa fé que eu quero motivar em você nessa noite, para que você saia daqui, para você conquistar coisas grandes e firmes que você não conhece ainda. E quando o rei chega para ela, os mensageiros do rei chegam, ela poderia se aproveitar daquela situação, porque nós sabemos que pessoas que trabalham assim, elas são mais descoladas. Ela poderia gerar um ambiente, ela poderia gerar uma oportunidade de talvez entrar no palácio, conversar com o rei, falar: não, eu vou te entregar, e talvez receber alguns ciclos de ouro. Mas aquela mulher, ela queria algo muito além. Ela queria mudar de vida. Ela queria ter aquele Deus que estava protegendo os hebreus. Ela queria a proteção daquele Deus sobre a vida dela. E aquela mulher, ela não se encantou com coisas momentâneas. Quantas vezes eu olho para pessoas que trocam coisas grandes e firmes por momentos. Então eu quero dizer a você, que você possa nessa noite, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, você apostar que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós sabemos que 2020 está sendo um ano de muitas perdas, um ano de muitos desafios, um ano de muito confronto. Mas aquela mulher, ela teve muitas perdas também. Eu acredito que para ela chegar ao ponto que ela estava vivendo, de ser uma prostituta, ela teve muitas perdas, ela teve muitas frustrações na vida dela, mas ela decidiu mudar de vida. E o que me chama mais atenção ainda, é que aquela mulher, ela mais à frente, ela esconde os espias, e ela fala com ele: olha,
eu não vou entregar vocês, mas vocês têm que me prometer que vocês vão guardar não só a mim e não só a minha família. E aqui me dá uma grande lição. Basta um corajoso, uma corajosa se levantar dentro de uma família e Deus pode dar uma salvação. Deus pode tirar a sentença de morte, porque todo aquele povo estava sobre uma sentença de morte. Mas foi a atitude daquela mulher, foi a mudança daquela mulher que fez ela e a família dela se salvar. Eu sou muito grata a você, Cláudia, por ter aceitado, a Jesus e ter caminhado, independente da situação que eu estava vivendo no momento, cheia de traumas, porque eu vejo mulheres, eu vejo homens falando assim, quando fulano for, eu vou sozinho para a igreja, enquanto ele vai para o bar, pois vá para a igreja sim. Sabe por quê? Porque eu sou fruto de uma fidelidade. Porque foi através da fidelidade desse homem, foi através do compromisso desse homem, que hoje eu sou quem eu sou. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus, porque existem pessoas que elas vão à casa do Pai, mas ela nunca tem um encontro com o Pai de verdade. Elas ficam com um pé dentro e um pé fora, e a vida delas não mudam. Por quê? Porque ela não conhece a Deus verdadeiramente. Ela está presa à religiosidade, e a sua vida vai passando. Mas essa mulher, ela decide ter o encontro com Deus. Ela decide viver o incerto, mas acreditando e confiando que Deus iria dar a vitória. E eu louvo a Deus por esse homem, porque quando Deus chama, Ele fala, vem como está. Você pode ir da maneira que você estiver. O problema é que você não pode continuar caminhando do jeito que você está. Sabe por quê? Porque Ele não quer perfeição, Ele quer aperfeiçoamento. Hoje você tem que ser, amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. E você tem que ir assim sucessivamente. Eu vejo muitas pessoas entrando na casa de Deus e querendo mudar tudo de uma vez só. Eu quero mudar 30, 40, 50, 100%, tudo de uma vez. Mas eu quero dizer a você que se você mudar 1% a cada dia, no final do ano, você mudou 365%, você está mais do que no lucro. E você vai ser uma pessoa extraordinária. Mas essa mulher, ela chega, ela vivia no muro. Mas ela decide sair de cima do muro. E eu quero fazer essa pergunta para você. Será que se você sair de cima do muro hoje, será que se você decidir ficar com Deus, acreditar nesse Deus do impossível, como que vai ser a sua vida? Porque essa mulher, ela mudou a história da vida dela. E eu quero que você... Amém. Você pode dizer amém? 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 Glória a Deus. Bom, deixa eu dar sequência aqui. E eu quero pegar essa visão de sair de cima do muro, de tomar uma decisão, de ir para a próxima fase da sua vida. Momento é uma unidade indivisível de tempo. E você precisa de apenas um momento para mudar a história da sua vida. Sua vida muda hoje, sua vida muda agora, sua vida muda aqui. Só depende de um posicionamento seu. E qual é o campo de batalha que nós enfrentamos no dia a dia? A nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a chave virar na sua mente hoje, você pode levar a sua vida para o próximo nível. Você pode levar a sua família para o próximo nível. Porém, todas as vezes que uma mudança que realmente será expressiva e significativa precisar acontecer na nossa vida, ela vai precisar nos tirar do conforto. Então, inevitavelmente, quando eu falo mude, a sua mente pode rejeitar a proposta. Ela pode dizer para você mesmo, mas eu já tentei mudar diversas vezes e não consegui, como é que eu vou fazer isso? Todas as vezes que chega o final do ano, nós sempre viemos para vocês, ou para nós mesmos, com uma nova campanha e proposta de mudança e de transformação.
É o ano que eu vou emagrecer, é o ano que eu vou estudar, é o ano que eu vou comprar um carro, é um ano que eu vou fazer isso, e o ano passa, e as pessoas chegam no final do ano, e nenhum dos seus projetos se tornaram realidades. E o pior, algumas pessoas conseguiram. O pior que não consegui é olhar as pessoas que conseguem. Nós estamos olhando para uma situação, como o Mary falou, de uma mulher que não tinha nenhuma expectativa. É verdade. Mas ela resolveu se posicionar. Ela sabia o que estava acontecendo em Jericó, mas também ouvia o que estava acontecendo fora dos muros. Sua casa era em cima do muro. Isso fazia com que ela tivesse uma dupla visão. Talvez até mesmo, por que não dizer, uma vida dupla ou dois pensamentos. Enxergar aquilo que Deus está fazendo lá fora, no meio dos hebreus, a abertura do mar, as pragas, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de Jericó e ver o estilo de vida que ela levava. Até que um dia ela resolveu que uma dessas duas coisas teria que acabar. Ou ela se posiciona e vê o milagre acontecer, ou ela se comporta como todos os de Jericó e vai ter o mesmo fim. Queria lembrar você que dessa história só sobra depois da invasão de Josué, Raabe e toda a sua família. Eu quero lembrar que a história desta mulher faz com que um homem quebre um protocolo e um paradigma para se casar com uma ex-prostituta e ter um filho, que mais à frente vai se casar com uma moabita chamada Ruth. Pessoas que tomam decisões certas mudam de vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós precisamos parar de achar que Deus tem um grupinho, que Ele foi com a cara e que Ele facilita as coisas, sabe? Chegou o momento de você parar de dar desculpa para o seu fracasso e canalizar suas forças para estabelecer o sucesso da sua vida. Hoje nós estamos aqui para falar de um contexto de família, e já eu vou usar um texto que eu quero refletir com você. Mas eu não sei quantas vezes você já ouviu palavra de vitória, mas provavelmente muitas vezes. Eu moro em Xerém, nascido e criado lá. Quando eu comecei, meu tio me criou uma boa parte do tempo, e quando eu comecei a namorar a Mary, meu tio que me criou avisou para ela: esse garoto não tem futuro. Você é árvore que não dá sombra, não vai chegar a lugar nenhum. Eu com 16 anos, eu era louco para arrumar uma namoradinha, mas era feio, andava de quichute, calça azul bebê e camisa quadriculada. Você está rindo? Eu beijava espelho. Alguém aqui já beijou espelho quando era garoto? Júnior também beijou? Só eu sei, Júnior? Ah não, tem uma irmã aqui que beijou, lá também beijou. Quem aqui beijou espelho? Levanta a mão para não deixar a gente aqui sozinho. Lembra? Era um negócio extraordinário. As mães, meu pai tinha tido 8 relacionamentos, e as mães não queriam que as filhas me namorassem, porque eu não tinha futuro, eu não tinha lugar onde cair vivo. Não é nem morto, é vivo. Então as mães proibiam. Se soubesse que era o filho do seu Hermenegildo, o nome do papai também não ajudava, né? O filho do seu Hermenegildo vetou. Esse menino não tem futuro. O pai é um desmiolado. Ele é filho de uma menina de 14 para 15 anos. Olha só. Mas como Mary disse, Deus olhou e falou assim: vou te dar uma oportunidade, Cláudio. Quer? Falei: tô dentro. Pois é, menino, hoje eu continuo morando em Xerém. Ah, é lindo. Quando eu passo com aquela loura ali no meu carrão, perto daquelas velhas com as filhas que ficaram feias, que louvado seja Deus, que me deu livramento. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, pastor Júnior, uns caras que diz que não consegue servir a Deus por causa de mulher. E eles têm uma mulher tão ruim, tão feia, que eu não sei como é que...
vai para o inferno, ainda vai por um negócio ruim, não é? Mas eu passo com o meu carrão do lado da minha loura, aí tem que abrir o vidro e olhar para aquela dona que não deixou namorar a filha dela porque não tinha onde cair morto. Hoje eu tenho onde cair morto, cair vivo, cair de lado, cair de cabeça para baixo. Hoje tem... E aí dá aquela buzinadinha e diga: ô querida, graça e paz, louvado seja o eterno, o Deus que mudou a nossa vida. No que depender de Deus, você não vai ganhar, você já ganhou. É importante você entender, sua vitória não depende mais de Deus, o inferno já foi vencido. O que Deus está esperando é você se posicionar pela sua empresa, pelo seu casamento, pelos seus estudos, por sua família, por sua fé. Está na hora de sair de cima do muro e ver o milagre de Deus acontecer. E isso vai acontecer a partir de agora. Posso ouvir um amém? Então tá legal. Então vamos fazer uma reflexãozinha aí. Você pode abrir sua Bíblia? Você tem Bíblia? Abre aí. Só não falei onde. Como é que você vai abrir? Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Deus colocou, eu vou fazer bem diferente do que fiz no primeiro culto. Marcos 4, 35. Deus colocou no meu coração. 4:35. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob uma almofada, despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te, disse o mar, aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram a outra banda na província dos Gadarenos, do Gezereno. Não sei como é que está a sua tradução. Olha para mim agora. Fiquei nervoso. O texto que li diz assim: e sendo já tarde, disse-lhe Jesus: entra no barco que eu vou levar vocês para o outro lado. Passemos para outra banda. O texto diz que Jesus faz um convite para seus discípulos: vamos mudar de lado, vamos para o outro lado. Mas vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. Nessa trajetória eu serei parte desse barco. O que Jesus, e podemos aplicar nesse momento, é um convite. Você quer mudar de vida? Você quer mudar de lado? Se você quer, eu vou oferecer a você essa proposta. Sabendo que para mudar de lado vocês enfrentarão tantas dificuldades, eu garanto que vou fazer parte desse trajeto. Eu vou entrar nesse barco com vocês e nós vamos para o outro lado junto. Se der tempestade, dá para mim também. Se tiver crise, tem crise para mim também. E eu sou a garantia do seu sucesso. Bota todo mundo no barco. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele vai dormir. Isso para mim é extraordinário. Jesus falou: vamos para o outro lado e deita. E vai dormir. Por quê? Porque a obrigação de levar o barco para o outro lado não é dele. Ele te fez um convite que vai entrar com você na sua vida. Mas ele não pode ficar vivendo por você. Ele quer viver em você. Se fosse viver por você, você não teria vontade própria. Você seria um robô. Certo? Ele o que faz? Vai atrás com instruções. Ouça a voz que vem por trás dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita e nem para a esquerda. A maioria dos problemas que nós temos são decisões erradas por causa de uma palavrinha mágica que temos desconforto em dizer. Qual é? Não. Não, não e não. Fala não, fala não. Fala assim: não de novo. E não de novo. E não de novo. Aprenda. Pensa só como é que seria essa história. Adão, chega aí, Adão.
Adão, peguei uma fruta e comi. Come! Não, Eva. Ah, mas eu comi e não morri. A hora que Deus chegar hoje de tarde, vou perguntar o que aconteceu. Mas ele falou o quê? Sim, e botou nós. Abraão, Deus falou, vou te fazer pai de uma grande, da Sara. Eu sei que o negócio não estava bom. Sara olhou e falou assim, Abraão, não quer pegar H, aquela garotinha que eu tenho aqui, não? Meu irmão, ninguém me convence que H era um bagulho. H devia ser um chuchuzinho. Abraão olhou para a Sara, olhou para H, olhou para a Sara. O que ele tinha que falar? Não. Aí falou sim. A confusão que deu. Tem guerra até hoje no Oriente Médio. Por causa de um camarada que falou sim. Você está rindo, mas o assunto é sério. Não ri dele não. Que você também já entrou num montão de enrascada. Porque falou sim. Sim. Não, não. Davi acordou, rapaz. Estava meio assim, sonolento. Acordou. Foi dar um rolezinho no palácio. Uma dona tomando banho. Tal de Batseba. Pensa numa cavala. É porque a mulher feia não tenta ninguém. Devia ser um aviãozão. Ele olhou e a mente dele falou, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi. O que Davi tinha que falar? Não. Ele foi lá e pegou. Morreu Urias, morreu o filho dele. A casa dele só enfrentou problema. A gente tem que aprender a falar não, 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 não. Eu não preciso fazer média. Se para você me amar eu só tiver que falar sim, não me ame, porque eu não vou me anular para agradar os outros. Você tem que aprender isso. Não, você foi criado numa boa família, seus pais te criaram com todo cuidado, fazem das tripas coração para cuidar de você. Aí você vai para o colégio, junta com uma patotinha, fumar um baseadinho. Não. Ah, mas então você não vai fazer parte do nosso grupo. Pedir para entrar. Você também não vai fazer parte do meu, que eu vou para o céu. Nem vai ser muito tempo que nós vamos andar junto. Jesus está voltando. Aliás, do jeito que as coisas andam, já saiu de lá. Segundo informações, ele já está na metade do caminho. Entende? Ah, todo mundo bebe. Eu não sou todo mundo, eu sou cidadão dos céus. Você está entendendo? Ah, está todo mundo. Ah, você é fiel à sua esposa, ao seu marido. Esse negócio de fidelidade é careta. Para tu, querida, você é solícita. Você está entendendo? Eu não sou todo mundo. Eu preciso saber me posicionar. É assim que funciona. E nós sabemos que é difícil. Por isso Jesus falou, eu vou estar no barco, que a hora que a tempestade chegar, eu estou dentro. Só que eu vou dormir. Eu estou lá quietinho e eu sei que resolve. Por isso, quem é que escolhe seu marido? Mulher, quem é que escolheu? Ou vai escolher seu marido? Levanta o dedinho assim, você. É tu. Se ele for ruim, é tu. Sim ou não? Porque é uma responsabilidade. Ele está no barco, mas é sua a decisão. Eles estão indo para onde Jesus mandou, sim ou não? E quem é que vem? O vento contrário, a tempestade, o problema. E se tem uma coisa que não falta para nós é tempestade. É com fartura, né, gente? Todo dia entra um mar, se revolta, e lá vem querendo afundar a gente. E eu fico imaginando os discípulos preocupados, achando que vão morrer. Eles vão morrer, sim ou não? Não, Jesus falou, passemos para outra banda. Se ele falou passemos, é porque nós vamos passar. Jesus disse que nele nós seríamos mais do que vencer.
Então o que é que nós vamos ser? Ninguém nem respondeu. Presta atenção. Deu errado para Noé? Sim ou não? Para Abraão deu errado? E para Isaac? E para José? E para Davi? E para Salomão? E para Jó? E na nossa vez nós vamos se lascar? Se Deus não muda, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. O que nós precisamos é de um posicionamento. Mas crente é crente em qualquer lugar, Velho Testamento, Novo Testamento. Onde tem crente, tem uns troços loucos. Gente que fica com medo depois de ter vivido um negócio. Você quer ver? Pensa só se tem cabimento. O tal do Elias, o tisbita, lá de Gileade, lembra dele? Pois é. Um cara extraordinário, disse que não ia chover, ficou 3 anos, 6 meses, sem chover. Pensa. Foi para lá, aumentou o azeite e a farinha da viúva, lembra disso? Ressuscitou o filho da viúva. Voltou, disse que ia chover, pedia para cair fogo do céu. Um cara especialista no show pirotécnico. Ganhava um dinheirão, agora no final de ano. Matou 450 homens. Os profetas de Baal. Aí uma tal de Jeza, uma rainhazinha lá, maluquete, falou assim: amanhã eu vou matar você. Olha só, Elias. Caía fogo do céu, matou 450 homens, ressuscitou o filho da viúva e falou que não ia chover. Saiu correndo para não morrer. Entra numa caverna e diz: Senhor, Jezabel é perigosíssima. Que é isso? Não ri não, porque Deus já nos deu grandes vitórias lá atrás e hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando. Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer, porque Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então quero dizer uma coisa para você: 2020 ainda não acabou, e vem aí 2021, o melhor ano da sua vida, da sua família e da sua história. Você está entendendo? A crise veio para nos promover, para nos impulsionar para a próxima fase da nossa vida. Mas os discípulos estão lá, cheios de medinho. Certo? Por quê? Porque nós vemos sempre as pessoas enfrentando dificuldade. Aí eles vão lá em quem? Em Jesus. Quando eu fui, eu fiquei me imaginando lá naquele barco. O Pedro, eu imagino, ele também era dono do barco. Jesus vai morrer dormindo, gente, ele. Ô Jesus, ó, o senhor não está se dando conta de que nós vamos perecer? Jesus então levanta, eu acho que meio sonolento. Qual o problema? O senhor não está vendo não? Vento, água querendo entrar, está difícil. Ele falou para o vento: ô vento, cala a boca aí, por gentileza. Ô mar, agora quero nem marola, é piscina. O vento ficou quietinho, o mar ficou. Aí um discípulo olhou para o outro e falou assim: gente, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é aquele cujo qual você anda há tanto tempo e sempre tentou te dar uma oportunidade de viver o incrível, e a hora que te dá, você está com medo de morrer. Que história é essa? Nós estamos num ambiente onde Deus está nos dando a oportunidade de resgatar nossos valores familiares. Deus está nos dando a oportunidade de rever nossos negócios, de entender que o mundo está mudando, a maneira de comprar mudou, de vender mudou, de entregar mudou, de se comunicar mudou, está mudando tudo. E nessas mudanças Deus está conosco. Posso ouvir um amém? Isso. Olha só. Quando nós olhamos para isso, que estamos vivendo em meio a tudo isso, é uma oportunidade para Deus abrir os nossos olhos. Tem uma história que eu gosto muito, de um camarada que estava preparando um material de estudo, e ele, para arejar a cabeça dele, ele abriu a porta e foi no jardim, só para dar uma voltinha, sabe, de tanta leitura.
E aí quando ele volta para dentro de casa, que ele olhou para baixo, a perna da calça dele assim, e o sapato estava cheio de carrapicho. Pensa num troço esquisito. Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda, assim. E aí ele começou a tirar o carrapicho. Aí ele olhou para o carrapicho e falou: como é que esse carrapicho grudou na minha calça? O que ele tem que gruda? Menino, botou no microscópio. Não inventou o velcro. Não podia ser eu. Todas as vezes que você faz assim num velcro, ó, o cara ganha um dinheiro. E nós não ganhamos nada. Porque numa crise você pode viver o incrível ou pode não viver nada. E aí você começa a ver os milagres acontecendo bem pertinho de tu. Você passou assim, o cara de trás olha e fala assim: achei uma nota de 100. E você passou em cima. Você estava cego, não viu nada. O milagre acontece no casamento da outra. E o seu sapo está lá. O milagre acontece no casamento do outro. E sua mulher continua na vassoura. Escute só. Escute só. Está na hora do milagre parar de acontecer pertinho da gente, começar a acontecer na nossa vida. Você está entendendo? Porque Deus conhece as nossas necessidades. E mais do que necessidade, os nossos desejos. Pensa num cara que gosta de carro antigo. Sou eu. Eu gosto. Eu tenho um Fusquinha 61 que eu transformei em 57. Vidrinho bipartido na traseira. Pensa numa coisinha. Eu tenho um MP Laf e tenho um Fusquinha 69. Aí esses dias, eu estou lá, um camarada falou assim: ô pastor, não viu a foto que eu mandei para o senhor não? Eu falei: não. Aí fui abrir um Fusca 4 portas, lembra? Lembra? O Zé do Caixão, isso aí, Zé do Caixão. Ele ganhou o nome de Zé do Caixão, porque quando ele foi lançado em 69, tinha uma novela e quem usava ele era o Zé do Caixão, aquele das unhas grandes. E a maçaneta dele também lembra a alça de um caixão. Quando ele me mandou, ela, certo? Já falou comigo: Cláudio, esses carros seus, tá tudo aqui dentro da garagem. Aí eu falei para o camarada assim: ô querido, nem me mostre isso não. Se eu levar mais um carro para casa, a mulher me põe para fora, para o carro entrar. Ele falou assim: quanto custa, Cláudio? Eu falei: olha, eu não sei, porque isso não é mais preço, é valor. Então eu não quero saber, até porque eu não vou comprar. Aí ele fala para mim assim: ô Cláudio, manda buscar o carro, que eu vou dar ele para você. Aí eu quase falei: Jesus do céu, está a caminho, indo para casa, lá de Brasília. Deixa eu falar uma coisa para você, eu queria que você entendesse. O Deus que você serve é um Deus de particularidade. Ele sabe o que você precisa, mas Ele pode te dar até coisa que você não está precisando. Esse dia eu estou lá em casa, tomando um banho de piscina, o telefone tocou, meio molhado, entendi. O cara falou: senhor pastor Cláudio, o senhor está em casa? Eu falei: estou. Falei: posso dar uma passadinha aí? Falei: pode. Desliguei e falei: agora vou ter que sair da piscina para botar uma camisa para atender o cara. Pode, coitado, deve ser algum problema. Rapaz, o cara veio, entrou. Falou: olha, eu vim aqui para te dar uma oferta. O cara me deu um envelope grandão assim, cheio de dinheiro. Aí eu falei com Jesus: e eu tomando banho de piscina, e se eu estou em oração, o que é que eu não ganhava? É na verdade. Deus não te dá coisa por aquilo que você está fazendo no momento. Deus te dá coisa por aquilo que você faz todo dia. Você está entendendo? Está na hora de você se posicionar e levar para a sua vida com Deus a outro nível. As tempestades vão vir. Jesus levantou e falou para o vento: uau! Cala a boca, rapaz! Estou com a minha patota aqui. Os meninos que eu estou preparando. Aí olhou e falou assim: oh, homem de pouca fé. Os discípulos ficaram tudo quietinho.
Chegaram do outro lado no capítulo 5, depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ler tudo. Acabou de chegar, quem é que vem correndo na direção deles? Um cara pelado. Acabou de uma tempestade. Vem um peladão. Um maluco correndo lá, quem é aquele? Ataca os outros. O gadareno, cheio de demônio, longe da casa dele, morando no sepulcro, todo ferido. Lá vem ele. Eu imagino os discípulos olhando. Acaba um, vem outro. O que eu queria que você lembrasse é que esse cara que tem demônio, esse camarada que pessoas tentaram prender, esse cara que mora no cemitério, esse maluco, ele tem família. Entendeu? Ele também tem família. Mas ele está longe dela por todas as circunstâncias do que aconteceu na vida dele. E nesse momento, ele corre na direção de Jesus, e o demônio que está nele diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Jesus falou: como é que é seu nome, meu filho? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai dele agora. O demônio falou: mas a gente pode entrar nos porquinhos que tem aqui? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele. Aí entraram no porquinho, levaram os porquinhos ao suicídio, lançaram os porquinhos no mar. Aí quem é que chegou? O pessoal que cuidava dos porquinhos. E falou: cadê os porquinhos da gente que estava aí? Alguém falou: olha, o matador de porquinho, ele. Foi ele. O texto diz que aquele camarada agora, que estava nu, está vestido. Olhe bem. E tudo isso, segundo Marcos, no capítulo 35, já era tarde. Já era tarde para atravessar, já era tarde para libertar aquele camarada. É tarde. Deixa eu falar uma coisa para você: para Deus nunca é tarde. Não é tarde para ele entrar com providência no seu casamento, não é tarde para ele libertar seu filho, não é tarde para ele livrar sua família da vergonha, porque ele é discreto. Ele não quer te expor. Resolver problema de família é com Deus. Família é um projeto dele. Jesus está numa festa que está faltando vinho. Quando acabou o vinho, o que é que Jesus falou? Ô gente, o pessoal quer dar festa, mas não tem dinheiro. Acabou o vinho. Que vergonha. Mas ainda bem que eu estou aqui. E agora eu vou fazer um milagre. Está vendo essa água? Está vendo essa água? Agora olha só. Abacadabra. Virou vinho. Foi isso que ele fez? Não. Ninguém que estava na festa sabia que a água virou vinho. Porque o propósito de Jesus é livrar aquela família da vergonha e não expor ninguém. Ele está hoje aqui para fazer um milagre a seu respeito, para mudar a história da sua casa, do seu casamento, da sua vida, e ninguém precisa nem saber que você está querendo divorciar, que seu filho está meio doidão, não sabe mais se é menino, se é menino, que seu marido está lá na pornografia, olhando aquelas donas, que você está desempregado, está passando necessidade. Não quer te expor, ele quer fazer milagre a seu respeito. Ele quer levar você para o próximo nível da sua vida. É assim que funciona. Aquele homem que disseram que já era tarde, agora ele está sentadinho, de roupinha, vestidinho, batendo um papo com Jesus e com a turminha. E aí, quando Jesus vai embora para o outro lado, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, me deixa ir com o Senhor, me leva. O Senhor mudou a minha vida. E Jesus disse: eu não posso levar você. Eu preciso que alguém fique aqui para falar para esse povo o que eu fiz por você. Vá para a sua casa. Vá para os seus. Deixa eu falar uma coisa para você, e você já sabe disso. Ser crente, vocês me veem aqui, gente. Aqui eu sou divertido, sim ou não? Mas pergunta a ela se eu sou. Aqui eu sou educado. Pergunta a ela que eu sou. É ela que sabe. Eu posso vir aqui, vestir uma roupinha de bom moço e falar: olha, minha querida, eu te amo, meu chuchu. Isso é um ogro. Você está entendendo?
O verdadeiro evangelho, ele começa dentro da nossa casa. É lá que somos crentes de verdade. Jesus disse: olha, querido, vá para a sua casa, vá para os seus e mostra para ele. Não é fala para eles, não, mostra. Porque de palavra a turma já está cheia. Quer mudar seu marido? Se comporte como uma mulher de Deus. Quer mudar sua esposa? Se comporte como um homem de Deus. Quer mudar seus filhos? Estabeleça regras, protocolos e mostre que o negócio é sério. Você sabe por que nós estamos onde estamos? Porque nossos pais não negociavam valores e desciam o porrete na gente. Sim ou não? Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, você ficou louco? Virou serial killer? Não. Toma uma coça por semana. Para quê? Para não perder o costume. Ah, por que eu estou batendo? Não. Nem eu sei porque eu estou te batendo, mas eu tenho certeza que você sabe porque você está apanhando. Vamos embora aqui. Era ou não era? Era ou não era? Nós somos da época que o vizinho ajudava a educar a gente. Se o vizinho visse a gente fazendo alguma coisa, vou falar com o seu. E como é que você falava? Fala não. Era ou não era? Era. E olha o que nós nos tornamos. Quando alguém chegava na sua casa para chamar você para sair, enquanto você ia trocar de roupa, sua mãe mandava ela entrar. Entra, minha filha. Mora onde? Você é filho de quem? Aí eu saía dali, sua mãe é da CIA, é FBI, investigou minha vida toda. É claro, quem está andando com o nosso filho. Hoje a gente não sabe quem se comunica com os filhos na internet. Pare para pensar. Nós chegamos aqui, meu irmão, com a família, e não tinha. Você tinha carrinho de controle remoto? Sua boneca falava? Quantos iogurtes você tomava por dia? Sua casa tinha 150 canais? High Definition 4K? Nós tínhamos o high do chuvisco. Aqui bombril. Parecia que funcionário de aeroporto. Tinha nada. É ou não é? Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé com caco de vidro. Isso, cortou a cabeça no arame farpado. Subiu na árvore, o gai quebrou. Isso. Usou que chute. Engasgou com bala soft. Teve bala Juquinha colada no céu da sua boca. O pirulito zorro. Piolho. Namorou a cabrita na fazenda? Namorou ali. O pessoal namorou. Não esquece isso aí, não é? Nós não tínhamos nada e éramos muito mais felizes. Sim ou não? Sim. Respeitavam a filha dos mais velhos? Falavam palavrão? Não tinha medo de nada. Hoje uma geração amedrontada. Bullying na minha época era para fazer café. Uma geração esquisita, bagunçada. Tem medo de casar, medo de estudar. O que você vai ser? ET. Você nasceu e foi criado para ser gente. Tem alguns que só conseguem ser pessoa, mas sem gente dentro. The Walking Dead. É sério. Oportunidade de ser feliz. Nós não tínhamos quase nada. O que nós tínhamos? Medo. Medo de quê? Lobisomem. Lobisomem nós tínhamos, não tinha? E o saci na moita de bambu? A loura do Gudão tinha? Que era do colégio? Tinha? Nós contava história de fantasma na praça. Na hora de nós ir embora, os fantasmas tudo indo atrás de nós. Preste atenção, gente. Nossos filhos têm que ter herança, sim ou não?
Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nossos filhos não precisam começar de onde começamos. Nós podemos fazer do nosso teto o piso para os nossos filhos. Mas muito mais do que coisas materiais, eles precisam de valores e princípios. E é assim que funciona. Jesus está dizendo para esse homem: vai para sua casa. E agora o próximo passo, e eu vou terminar já já, é Jesus voltando no barco para o outro lado, ainda no capítulo 5 de Marcos. Depois você lê. Jesus voltou, ó, libertou o camarada peladão, o cara ficou lá, agora vestidinho, legal, e Jesus entra no barco de novo. Quando chega do outro lado, sabe quem vem? O Jairo, chefe da sinagoga, com um problema lá na casa dele com a filha. Olhe bem. O primeiro tem um problema de família, porque tem que ficar longe por causa de demônios. Agora Jesus volta e o futuro está comprometido. Uma menina de 12 anos, por causa de uma enfermidade. E Jairo precisa que isso se resolva. Mas ele é um dos chefes da sinagoga. Não vai ser fácil. Para ele procurar Jesus, ele vai ter que quebrar e romper com alguns paradigmas. A turma lá da sinagoga diz que o poder de Jesus é oriundo do inferno, que Jesus recebe poder pelo príncipe Belzebu, e Jesus sabe que a patotinha de lá fala dele. E agora Jairo está lá de joelho, porque às vezes você vai ter que descobrir o que é prioridade para a sua vida, para a sua casa. Chega um momento da sua vida que você tem que sair de cima do muro e descobrir o que você quer de verdade. Um casamento extraordinário ou manter apenas uma boa impressão? Viver uma vida muitas vezes mediana ou ir para o sensacional, para o incrível? Jairo está lá e agora ele vai até Jesus e diz: eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Jesus disse: eu vou na sua casa, vamos embora. Vamos embora, é para curar uma menininha, uma adolescente? Vamos embora para sua casa. Mas no caminho tem alguém com problema de família, uma mulher que sangra há 12 anos. Pastor, qual é o problema de família que ela tem? Ela não pode se confraternizar, ela é considerada impura porque sangra. Ela não pode abraçar ninguém, o local que ela senta fica impuro. É nessa cultura que ela está inserida. Faz muito tempo que essa mulher não pode viver em comunhão em sua casa. E ela procura Jesus para dar um toque nele. Um toque que possa devolvê-la em condições de receber o carinho, o afeto de sua família. E é isso que ela faz. Mas Jesus está indo para curar uma menina de 12 anos, mas ele cura uma mulher. Me parece que a mensagem é: antes de curar essa geração nova, eu preciso curar vocês. Às vezes, para transformar nossos filhos, nós precisamos ser transformados primeiro. Aquela mulher vai para casa. Por quê? Porque o cara que tinha demônio também foi. Por quê? Porque as tempestades não impediram ele atravessar de lado. Por quê? Porque um demônio não impediu Jesus de entrar em cena e restaurar uma família. Uma enfermidade também não vai impedi-lo, e a mulher agora está indo para casa, curada. Mas alguém chega e diz para Jairo: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jairo então recebe o impacto, olha para Jesus, e Jesus disse: não tema, Jairo, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Mas eles estão dizendo que não tem mais jeito, que minha filha já morreu, que tudo acabou. Enquanto havia vida, havia esperança. Jairo, eu vou para a sua casa com você, creia somente. Não se preocupe com o que eles estão falando, eu vou com você para a sua casa. E Jesus chega na casa de Jairo e está todo mundo chorando, a menina morta num quarto. Um quadro que era irreversível. E Jesus entra com alguns de seus discípulos. E quando ele sai, gente, Jesus entra no quarto e diz para a garotinha assim: Talita cum, menina, levanta. A garotinha deu uns estribuchados assim, imagino eu. Acordou. Jesus falou: agora dá comida para ela, porque provavelmente acabou de acordar. O Jairo deve ter se convertido. Já acordou filho de crente quando acorda
Comida, é ou não é verdade? Escute só. Eu imagino os discípulos saindo daquele quarto, agora com a menina viva. Entrou todo mundo chorando e eles estão saindo. Lá fora ainda tem choro. Para o pessoal lá fora está tudo do mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui cultuando, lá fora não está mais do mesmo jeito que quando você entrou. Porque Jesus entrou com providência a seu respeito enquanto você está aqui. Olha só. Eu imagino Pedro e João saindo do quarto, olhando para o pessoal que está chorando assim, ó. Eu imagino Jesus saindo atrás. A garotinha estava morta, né? Atrás eu imagino o Jairo puxando a garotinha e dando um tapinha na cabeça dela com carinho, dizendo: que susto que você me deu, hein, garoto? Quase que você morreu. Se ele não vem aqui. Se ele chega, tudo se resolve. Não é tempestade. Não é uma multidão. Não é a incredulidade de pessoas que estão perto de você. Note que você vai ter que vencer muitas coisas para levá-lo para a sua situação. Mas quando ele chegar, não tem demônio, não tem doença e não tem morte. Ele é superior a tudo isso. E a nossa proposta é que em 2021 você vai viver o extraordinário de Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé. A turma do louvor vem para cá, por favor. Feche os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca da Baixada Fluminense, mas vim em missão de paz. Marcos 9:14. Alguns dizem que numa viagem o percurso é mais importante que o destino. Talvez isso seja aplicado de uma forma muito positiva em diversas áreas da vida. Não sei se poderíamos fazer a mesma aplicação no que tange a salvação. Mas esta visão diz sobre aproveitarmos as oportunidades, as belezas, as instruções que vamos receber durante esse percurso. Conseguimos parar um pouco, olhar pela janela, observar a beleza, aproveitarmos o percurso, porque às vezes estamos tão focados no destino que deixamos de aproveitar aquilo que acontece nesse percurso, nessa trajetória. Eu quero compartilhar com vocês, hoje nós estamos numa temática que fala sobre parceria. Alguém que se feriu tanto no percurso, que se machucou tanto no percurso, que quando ele está diante da possibilidade de viver o incrível, o extraordinário, suas feridas, suas dores, suas decepções, suas mágoas, quer com lideranças evangélicas, quer com incompreensão de coisas que aconteceram ao longo da sua jornada, ou seja, do seu percurso, que muitas pessoas se abalam, e no momento de viverem o extraordinário, me parece que essas feridas acabam atrapalhando. Vamos dar uma olhada nesse texto e tirarmos dele algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram.
e perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e ajudando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Verso 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Verso 29. E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que chamaram muito a minha atenção nesse texto. O texto narra a história de um pai que tem um problema familiar. Ele tem um problema para resolver. É um problema desafiador, pois não se resolve com dinheiro. É um problema desafiador que não resolve com um conselho, com uma terapia, com um ansiolítico. É um problema espiritual. Ele tem algo para resolver e, segundo ele, esse é um problema que perdura há muito tempo. Provavelmente esse homem tentou todas as formas de solucionar seu problema. E todas as vezes que ele estabeleceu uma tentativa, o que ele recebeu como resposta foi o fracasso. A história deste homem não se distancia de nós, dependendo do ângulo que gostaríamos ou que queremos posicionar a nossa vida ou o nosso percurso. Eu não sei se você anda buscando e tentando ao longo da sua vida uma resposta positiva em relação aos seus negócios, ao seu posicionamento financeiro. Eu não sei se você vem tentando e se esforçando há muito tempo para resolver questões matrimoniais. Eu não sei se você vem tentando há muito tempo com a educação, com o encaminhamento de seus filhos. Eu não sei há quanto tempo você vem tentando buscar um espaço ministerial, se encontrar a nível de ministério. Eu sei que este homem há muito tempo vem tentando resolver a sua situação e todas as vezes que ele tenta, a resposta é negativa. O que ele tem é o fracasso como final. Apesar de seus esforços, de sua tentativa, de todo o afinco, de toda a dedicação,
e por que não dizer, de muita fé, de acreditar que vai acontecer, mas nada acontece. E o que esse homem faz é ouvir que existe alguém que pode resolver seu problema. Existe alguém que anda passando por suas terras, por seus bairros, por onde ele mora e por cidades periféricas à sua residência. Alguém que pode fazer por ele o que ninguém nunca fez. Este homem está buscando uma solução o tempo inteiro da sua vida. E o que ele obtém como resposta é sempre fracasso. É sempre retornando. É aquela história, eu nadei e acabei morrendo na praia. É sempre vendo quando as coisas parecem que estão indo, em algum momento elas resolvem retroceder. Isso é o que esse homem está fazendo, segundo ele, há muito tempo da sua vida, desde a infância deste jovem. Ele vem buscando a solução. O grande desafio da nossa vida é que por muito tempo nós queremos nos aproximar de quem pode resolver, mas por muitas vezes caminhamos em direção ao endereço errado. Nos encontramos com pessoas que vão nos machucar. Nos encontramos com situações que vão nos ferir, com tentativas frustradas, decepcionantes. E por isso me parece que quando nos encontramos com aquele que pode resolver realmente o que precisamos, nosso comportamento fica meio que, ou nossa mente fica meio cauterizada, meio queimada, meio insensível. Este homem agora procura Jesus. É isso que o texto diz. Ele está procurando Jesus e ele não encontra. Mais uma vez, suas tentativas são frustradas. Ele que já tentou tanto agora, ouvindo falar de Jesus, procura por ele, porque ele tem libertado, tem curado, tem ressuscitado, tem feito coisas extraordinárias. Mas o texto diz que na procura por Jesus, ele encontra seus discípulos. E os discípulos, ao lidarem com aquela situação, eles vão tentar resolvê-la. Eles vão dedicar seu tempo, atenção, àquele caso. O caso daquele homem que já tentou resolver tantas vezes e não conseguiu. Sua esperança agora está ali. Provavelmente 10 dos discípulos estão com Jesus, ou estão ali naquele momento. Somente 2 ou 3 estão voltando da transfiguração com Jesus. Eu imagino a expectativa daquele homem. Agora eu estou num lugar diferente. Agora eu estou me aproximando de homens que andam com Jesus, que têm visto seus milagres, que têm provado e vivido experiências magníficas. Então meu caso agora está no local correto e eu vou obter êxito. E o texto diz que aqueles discípulos vão começar um processo de exorcismo sem sucesso. Eu imagino aquele homem olhando aquela situação e pensando, mais uma vez, não vai dar certo. Mais uma vez, uma frustração, uma exposição, uma vergonha, e eu vou voltar para casa com meu filho ou com a minha situação, como todas as demais vezes. Eu vou voltar para casa com meu menino possesso. A situação toma um vulto, onde uma multidão se aglomera para ver o espetáculo. É a intimidade daquele homem, é sua particularidade, é sua família sendo exposta, porque muitas vezes é isso que acontece. Aliás, esse é o motivo pelo qual nós temos dificuldade de pedir ajuda, porque temos medo de ver
a nossa intimidade sendo exposta. Sofremos a humilhação. O que aquele homem está vendo agora é seu menino, que antes ficava possesso dentro de casa, e era apenas ele que via. Mas agora esse menino está no ambiente público, caído no chão. E os discípulos estão tentando expulsar. Os escribas, olhe bem, estão ali. E devido ao fracasso, eles roubam a atenção dos discípulos. Eles começam a discutir com os discípulos, e os discípulos não sabem agora se expulsa o demônio, se explicam, ou se explica por que é que o demônio não está saindo. Então o que nós vemos é meio que uma bagunça, sabe? É a situação daquele homem, mais uma vez, sendo exposta e vivendo uma bagunça. Os discípulos não sabem se expulsa o demônio, se discute com os escribas, o demônio está pegando o menino, o pai está olhando, não sabe o que faz, pronto. E é nesse ambiente de frustração, de decepção e de vergonha que Jesus chega. O cara que Jesus foi procurar, e desculpa a expressão aqui, não tem nem nada a ver com desonra e com falta de reverência. Se quiser eu conserto, o indivíduo, o homem que aquele moço foi procurar, acaba de chegar. Ele é Jesus. Ele chega no ambiente. Pronto, está resolvido. Jesus chegou? Não é tão simples assim. Se você pensa que é tão simples assim, você está enganado. Porque às vezes quando Jesus se aproximar de você, ele vai encontrar no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações, efeito de suas frustrações. Às vezes, o que resolve problema chega, mas ele não pode resolver por causa de suas mágoas, de seus ressentimentos, de suas dores, de seus dilemas, de suas crises, de suas tentativas frustradas lá atrás. Antes de encontrar com Jesus, você encontrou com muita gente. Antes de encontrar com Jesus, você enfrentou muitas situações. E essas situações podem ter deixado em você, em mim, coisas, traumas, dores, que quando nós nos encontramos com Ele, que teríamos tudo para viver, o que Ele pode fazer? Uma casca, uma crosta, uma redoma, tomou conta de nós. Muitas pessoas estão na igreja, são pessoas extraordinárias, trabalhadoras, gente lutadora que faz de sol a sol e come pão de dores. Gente boa, sofrendo. Será que Jesus não está comigo? Ele chegou, querido. Mas quando ele chegou, ele encontrou você ferido, machucado, decepcionado, ludibriado, enganado. Você está diante daquele que pode resolver seus problemas, mas ele não pode. Não porque não tem poder, mas por toda esse invólucro, toda essa embalagem, tudo isso que está te cercando. Quando Jesus chega, presta atenção, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a multidão, está escrito aí. E logo a multidão, verso 15, volta para mim, companheiro, e bota aí, verso 15. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Presta atenção. Quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber do demônio. Quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber da discussão dos discípulos com os escribas. Quando Jesus chega, a multidão vai para ele. Mas os discípulos continuam sob pressão. Os escribas estão discutindo. E Jesus entra para defender os seus.
e não olha para a multidão e diz para os escribas: o que é que vocês estão discutindo com a minha turma? Qual é o problema de vocês? É um ambiente extraordinário. Jesus agora está envolto numa multidão. Tem escribas, tem discípulos e tem multidão. Olhe bem, é um prato cheio para ele. É uma boa oportunidade para fazer, no mínimo, 4 classes voltarem para casa com experiências extraordinárias. Os discípulos que voltam com dúvidas que serão esclarecidas em casa. O pai que volta para casa com um menino que fora possesso, mas que agora está liberto para sempre. Os escribas que vão aprender uma grande lição e a multidão que vai ter visto algo extraordinário. O que eu quero que você entenda aqui é que muitas vezes o nosso problema, ele acontece, ele é gerado para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossa vida. Para que pessoas voltem para casa contando experiências que viram acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa história, nos nossos negócios, na nossa igreja. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo com ele? O homem se destaca e diz: o problema sou eu, Jesus, sou eu. Isso tudo que o senhor está vendo aqui é causado por mim e por um problema que eu trago comigo, que é meu filho, que eu estou tentando resolver há muito tempo. Eu estou cansado de passar por lugares, de tentar, de trabalhar, de me esforçar, sabe? Eu estou cansado disso. Eu nutri a expectativa que eu ia resolver isso com o Senhor. O Senhor não estava, eu falei com seus discípulos, o negócio piorou. Minha situação foi exposta. Quantos de nós não olhamos para a nossa vida e dissemos: estou cansado de ver as pessoas me cobrando dívidas que eu não consigo pagar, de querer coisas básicas que eu não consigo obter, de querer ser feliz com meu cônjuge e eu não consigo, de querer gerar um filho e eu sou estéril, de querer alcançar um posicionamento na minha caminhada de fé e eu não consigo. Por quantas vezes nós temos visto pessoas extraordinárias vivendo dilemas como esse? E agora é isso que esse homem está dizendo: o problema, Jesus, se o senhor quer saber, sou eu, é a minha casa, é a minha vida, é a minha situação. Eu trouxe o meu menino, sabe, que tem um espírito mudo e que pega ele e maltrata meu menino. E depois de tudo isso, de ter convulsionado, de ter vivido toda essa situação, quando ele é liberto, ele sente dor musculares, dor nos ossos, ele sente tudo. E Jesus pergunta para ele: há quanto tempo? Para Jesus não interessa se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 meses, 1 dia. Jesus não está perguntando há quanto tempo para saber se aquilo é difícil. Ele está descrevendo a saga que muitas pessoas vivem ao longo de sua história, buscando soluções, enfrentando fracassos, vivendo tempestades. Isso tem sido tão comum que grande parte dos crentes hoje só vivem discursos de dores, de luta. Como é que está? Estamos num vento, estamos numa luta. Isso não é vida, isso é saga. Quando Jesus pergunta há quanto tempo lhe sucede isso, o homem diz na frente de escriba, de discípulos e de multidão: isso é um problema antigo, moço. Esse demônio pega meu filho desde a mocidade, desde a infância. E onde quer que apanha, ele range os dentes, fecha, espuma a boca, se contorce todo, vira os olhos. E por muitas vezes, moço,
Ele tem lançado meu filho no fogo para o matar. Se meu filho está vivo até hoje, é por um milagre. Mas muitas vezes eu tive que sarar suas queimaduras. Eu tive que cuidar de suas feridas. Sabe? Então, já que eu estou diante do Senhor, preste atenção. Se ele não tivesse tantas experiências negativas, e segura essa agora que vai doer para muita gente, mas eu tenho que falar. Hoje as melhores experiências com Deus estão sendo alcançadas por novos convertidos. Porque a turma mais velha está tão machucada, tão ferida e tão decepcionada, que se tornaram muitas vezes insensíveis. Acabam achando que salvação tem a ver com tempo de casa, com o tempo que eu sirvo a Deus. Preste atenção. Esse homem agora está diante de Jesus, falando dos seus fatos, de seus dilemas. E ele diz para Jesus o seguinte, verso de número 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Preste atenção no que esse homem, ele está diante de Jesus. Ele pegou seu menino e levou em tantos lugares. Ele traz até para os discípulos. Mas quando ele está diante de Jesus, ele diz, esse aí é meu menino. Se o Senhor puder, olhe bem, se o Senhor puder fazer alguma coisa por nós, porque eu já não estou acreditando mais em nada. Eu estou cansado pra caramba, sabe? Eu estou vivendo num ambiente onde eu entendo poucas coisas. Ou estou num ambiente onde parece que o mal está vencendo. Onde as coisas viraram de cabeça para baixo. Não dá para entender. Ele está diante de Jesus, conversando com, finalmente, ele está diante do único que pode resolver sua situação. E quando ele chega lá, suas cascas, aquela cobertura, que as traições, que as decepções, que os descasos, que as crises, que as humilhações, é ela que sobressai. Sabe? Se o Senhor pode, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus vai dizer algo para ele sensacional, segundo o nosso tema mensal. Verso 23. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, preciso de água, por favor. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Obrigado, irmão. Preste atenção. Eu achei e me perguntei por que é muitas vezes que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai dizer que aquela é uma situação particular, meio ímpar, que aquela caça de demônio, ela não sai, ou ela não iria sair por coisas que fazemos no momento. Jesus disse, essa casta de demônio, ela só sai com jejum e com oração. O que Jesus está dizendo, para você resolver esse problema, não é a sua postura de hoje que vai valer, mas é aquilo que você tem feito ao longo da sua caminhada.
Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é Jesus chamando o homem para uma parceria. O homem dizendo para Jesus: se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. E Jesus disse: não é assim que vai funcionar. Se você quer se relacionar comigo, não jogue tudo nas minhas costas. Vamos dividir esse negócio. Você pode crer? Tudo é possível ao que agora o problema está estabelecido. Porque quando Jesus diz para ele: eu posso, eu tenho poder, mas vamos fazer uma parceria. Você entra com a fé, eu entro com o poder. E a gente soluciona esse caso. Ele vai olhar para as frustrações dele. E ele descobre que ele está diante do Filho de Deus. Ele está diante do único que pode resolver a sua situação. Mas quando ele tem essa oportunidade, o que ele consegue enxergar é que ele não tem fé suficiente para que isso aconteça. É louco essa situação. O menino dele está possesso aqui, porque o texto diz que quando o menino vê Jesus, o demônio, mas pega o menino e faz um estardalhaço. E Jesus não está nem aí para o garoto. Começa a conversar com o homem. E diz para ele: se nós entrarmos numa parceria, e para nós entrarmos nessa parceria, né, ou se nós entrarmos, se nós somos parceiros nesse negócio, tudo vai se resolver. Você está perguntando se eu posso? Eu posso. Mas tudo é possível para aquele que crê. Jesus faz o homem olhar para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele vai ter problemas. Porque ele vai identificar coisas que ele viveu, situações que o marcaram. E ele está muito decepcionado. Ele está muito ferido. E ele tem uma proposta: cara, teu filho está ali, eu estou aqui, você está aqui. Vamos fazer o seguinte: eu e você nos unimos, eu com poder, você com fé, e nós dois vamos resolver o problema. Pastor, não é assim que funciona? Ah, não é? Uma mulher tem uma menina endemoniada na casa dela. Marcos 7:24. Jesus olha para a mulher e diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. A mulher falou: sim, Senhor, mas os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Jesus disse: mulher, por essa palavra pode ir embora. Vai para sua casa, porque o demônio já saiu. Quem expulsou o demônio não foi Jesus, foi a mulher, quando se posicionou. O nosso posicionamento faz toda a diferença. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que temos para consertar a nossa vida, para viver agora de uma forma assertiva. Jesus olha para essa situação e chama o homem: vem cá, meu filho, seu filho está ali, eu estou aqui, você está aqui, eu sou o poderoso, você coloca fé e poder, o demônio sai. O homem olha e diz: eu não consigo. O homem começa a chorar. Ele está afim de ver o filho liberto, ele está afim de consertar o casamento, ele está afim de resolver o problema financeiro, ele está intencionado, mas ele olha para aquela situação e ele está tão ferido. Ele diz: Senhor, não vai rolar. A única maneira de resolvermos isso é uma coisa: me ajuda na minha incredulidade. Como incredulidade, cara? Como? Como é que você pode ser incrédulo diante de uma situação dessa? Enquanto para os discípulos ele vai dizer que os discípulos não podem expulsar, porque não fizeram algo anteriormente, jejum e oração, para o homem, a mensagem está dizendo: o que fez você ficar desse jeito foi não se limpar daquilo que aconteceu com você lá atrás. Está assim de gente. Ferida pra caramba. Não tem com quem falar, porque se você for falar de uma liderança evangélica que te feriu, que te machucou, parece que você está falando mal de um santo, de um ungido.
e que às vezes até o é, mas num momento de inabilidade te feriu, te machucou. Às vezes nem intenção tinha de fazê-lo, por um homem que feriu a senhora antes desse relacionamento que a senhora vive hoje. E hoje a senhora vive um relacionamento sadio, mas ferida por um abuso, por uma violência que lhe aconteceu lá atrás. Você que é adolescente e jovem, você que tem tudo e não queria envergonhar ninguém, nem a Deus, nem a igreja, nem o pastor, nem sua família, nem a você. Mas quando você está diante de uma situação que você gostaria de viver de forma assertiva, você chora porque não gosta. É uma situação constrangedora. Aquele homem diz para Jesus: Senhor, ajuda, eu preciso da sua ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu posso ficar livre disso. Se o Senhor curar minhas feridas, curar minhas memórias, curar minhas lembranças, curar minhas mazelas, eu estou a fim de viver isso. Eu venho na igreja, é culto de vitória, a gente pregando, a gente falando, eu já estou chegando à conclusão, ou se eu tenho um grupinho pequenininho, ou isso é a maior farsa do mundo, porque eu estou cansada dessa balela. É uma transformação que nunca acontece, é uma vida que nunca muda, é uma coisa que nunca dá certo. Por quê? Porque às vezes as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas adversidades, quando ele diz, ajuda a minha incredulidade, verso 25. Jesus vendo que a multidão, porque presta atenção, enquanto a situação do cara está acontecendo ali, o pessoal lá de fora está, demônio sai ou não sai? Quer apostar quanto? O demônio não sai, é um demônio teimoso. Sai ou não sai? O pessoal fica lá, porque ninguém, deixa eu te falar uma coisa que vai te ferir tanto, se você já não estiver acostumado a cauterizar, o seu problema não significa nada para a maioria das pessoas. Quando aquele paralítico está no tanque de Betesda, que Jesus se aproxima dele, Jesus falou assim, e aí, ô irmãozinho, está a fim de ficar curado? Qual era a resposta? Sim, claro. Ele falou, sabe o que é, o moço? Estou aqui há tanto tempo, ninguém me leva no tanque, estou cansadão, esse pessoal não liga para mim não. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Pior que o fracasso, sabe o que é? É a indiferença dos outros, é ver que ninguém está nem aí porque nós estamos vivendo. E essa é a grande verdade da maioria. Você acha que o mundo conspira contra você? Que nada. O dia que eu fui sepultar meu irmão, eu estava na porta daquela presbiteriana ali, que nem a igreja que eu congregava, ou a denominação que eu fazia parte, abriu as portas para eu velar meu irmão. Eu era vice-presidente de uma igreja da denominação. Minha cunhada era diaconisa dessa mesma denominação. E quando meu irmão morreu, eu tive que pedir favor aos outros para deixar ele ser velado. E eu estou na porta da igreja que me acolheu. E sou muito grato. Meu irmão num caixão lá dentro. E eu na porta, olhando para os carros passando, ali quase em frente à policlínica, a rua da policlínica. E eu descobri que a vida continuava do mesmo jeito. Inerente ao meu sofrimento e à minha dor. Os discípulos estão ali, é verdade. A multidão estão discutindo se o demônio sai ou não sai. É meio que uma bolsa de aposta. E Jesus olha pro menino e diz assim, verso 25: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Depois de ter uma conversa com o pai, depois de fazer o pai olhar para si mesmo, olhar para suas feridas, por suas impossibilidades, e não procurar um milagre, não.
Agora o assunto não é milagre. Quando o assunto foi milagre, Jesus pergunta: você pode crer? Ele diz: ajuda-me. Eu estou precisando de ajuda. Esquece o milagre. Ajuda-me. Agora o problema não é mais o menino, é ele. Ele pede: ajuda-nos, a mim e ao meu menino. E Jesus disse: o problema não é seu menino, o problema é você. Você pode crer? Ele diz: ajuda-me. Eu preciso de ajuda. Para eu resolver esse problema, eu preciso de ajuda. Quando ele pede ajuda e ele entende que a questão é ele, Jesus vai falar com o demônio e não com o menino. Espírito mudo e surdo, sai deste menino agora e nunca mais entre nele. Nesse momento, o demônio saiu e o menino ficou quietinho. O que o pessoal falou? Morreu. Ó, o garoto morreu. Agora o demônio não entra mais mesmo, que o menino está morto. E Jesus pega o menino e devolve ao pai, para que ele fosse para casa. Não do jeito que chegou. Aliás, o menino foi para casa sem o demônio e o pai foi para casa sem as mágoas. Pasmem vocês. A maior parte das pessoas que não vivem a história que a Bíblia diz que pode acontecer entre nós e Deus, são por nossas experiências anteriores. Salomé acaba de dançar para Herodes no dia de seu aniversário. Herodes olha para Salomé e diz: minha filha, você dançou tão bem que agora você pode me pedir o que você quiser que lhe será dada, até a metade do meu reino. Nós estamos falando de Herodes, o Grande. É uma oportunidade ímpar de ganhar a metade de todos os bens de Herodes. Mas Salomé pede instrução a uma mulher ferida, magoada, decepcionada por seu passado, Herodias. E Herodias diz para Salomé: filha, não pede a metade do reino, pede a cabeça do João Batista. Eu imagino a Herodias, a Salomé falando: mãe, acorda, mãe, metade do reino, bolsa, sapato, perfume, cabeça do João, o que nós vamos fazer? Porque a mágoa faz você abrir mão de coisas extraordinárias por vingança. Eu queria que você ficasse de pé agora, queria que apagasse um pouquinho das luzes, porque vai ser meio vergonhoso. Me ajuda aqui alguém no teclado, num barulho sagrado. Feche seus olhos. Não apaga tudo não. Aí, tá bom. Apaga só de cá. Isso. Feche seus olhos. Eu queria te fazer uma proposta nessa noite. Eu queria que você trouxesse para cá as suas dores, suas mágoas, essa situação que você viveu, que de alguma forma está se tornando um impedimento. Eu não estou dizendo que você não tinha razão de ficar triste, decepcionado ou decepcionada, aborrecida, envergonhada, humilhada.
Só que isso não pode dominar seu coração. Em nome de Jesus, eu quero usar esses minutinhos que me faltam para orar. Mas é importante você dizer o que disse aquele homem: ajuda-me. Se hoje você é capaz de identificar essas coberturas ruins que estão bloqueando as suas emoções, que estão afetando a sua fé, eu queria que você trouxesse para cá. Se hoje você quer deixar aqui e viver com Deus uma nova etapa, um novo momento, eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho e viesse aqui e dissesse: eu preciso deixar isso, essa vergonha, essa mágoa, essa dor, esse ressentimento, essa humilhação. Sai do seu lugar, não fique com vergonha não. Vergonhoso é continuar com isso no seu coração. Isso. Sai e vem para cá. Isso. Avisa o pessoal aí, Daniel. Nós vamos atrasar 5 minutinhos, tá? Para eles entrarem. Isso. Vem para cá. Não volta para casa com isso não. Às vezes você está buscando o seu milagre, mas seu milagre só vai chegar depois que Ele curar você. Isso, traz aqui. Isso, creio que isso, traz para Ele. Isso, glória a Deus. Você tem a oportunidade de viver o incrível, de viver o sensacional, o extraordinário. Não perca essa oportunidade. Isso. Isso. Às vezes você está procurando a coisa certa, mas você está queimando etapas. Antes de buscar seu milagre, busque a sua transformação, a sua cura, a cura do seu coração. Isso. Aleluias. Curando todo meu ser. Confio. Diga para Ele: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me. Isso. Traz para o particular, traz para o singular, traz para o pessoal. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas a Ti. Em nome de Jesus, pessoas valentes, trabalhadoras, dedicadas, pessoas honestas, sinceras, que têm buscado respostas, ó Deus, mas que não conseguem ouvir a Tua voz, pelas dores, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas decepções. Suas vidas têm sido paralisadas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda. Agora eles estão dizendo, como disse aquele homem: ajuda-me na minha incredulidade. Isso. Ajuda, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada moço, a cada menina, em nome de Jesus. Cura os casamentos, cura, ó Deus, as situações financeiras, ministeriais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma noite de cura, uma noite extraordinária, em nome de Jesus. De olhos fechados todos, acenda as luzes para mim, por favor. Se hoje
Nós estamos terminando. Quando terminarmos, eu preciso que todos saiam pela porta de trás. Mas preste atenção, olhos fechados. Tem alguém hoje aqui que quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez, jogar por terra essa situação que te afastou dele, essa situação que feriu o seu coração. Se tem alguém hoje aqui, só se tiver, eu quero que você levante a sua mão e eu quero entregar a sua vida a Jesus em oração. Se tiver alguém, levante sua mão bem alto e eu quero orar por você. Lá atrás tem uma pessoa. Tem mais alguém? Lá tem outra pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá atrás tem. Faz o seguinte, você que está levantando sua mão, vem aqui pertinho de mim. Eu quero tocar em você. Todos fiquem onde estão, ok? Você que levantou sua mão, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui. Eu quero receber você aqui pertinho de mim. Sai do seu lugar. Vem cá, campeão. Encaminha aí quem levantou a mão para mim aqui. Rapidinho. Vamos lá. Creio. Isso. Tu és a cura. Isso. Sai do seu lugar e vem aqui. Creio que és tudo para mim. Isso, vem cá. Creio. Isso. Deixa eu te receber aqui, vem cá. Vem cá, campeão. Pode vir. Ele está aqui para te receber. Em nome de Jesus. Você chegou daqui sozinha, mas vai sair daqui acompanhada. Pode vir com ela se quiser. Pode acompanhá-la para ela ficar mais confortável. Vem. Isso. Glória a Deus. Isso. Deus abençoe. Tem mais alguém? Todas as cadeias são quebradas. Só um minutinho. Eu preciso. Olha, eu vou contar de 1 até 3 e a igreja inteira vai dizer junto: você é livre. E cadeias serão quebradas. Grilhões cairão. Vamos lá juntos, como igreja. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Você está precisando de força para tomar essa decisão? Segura aí que a igreja vai abrir uma oportunidade para você agora. 1, 2, 3. Você é livre. De novo. 1, 2, 3. Abaixa suas mãos. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Se tiver, levante sua mão e nós recebemos você aqui agora. Só se tiver. É só para que ninguém fique para trás. Tem alguém? Não? Não? Nós vamos orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos te entregar nesta noite os teus filhos, as tuas filhas. Recebe nessa noite, ó Pai, muito obrigado. Vidas preciosas. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Que a decisão que elas tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós te damos graças. Em nome de... Eu quero que a igreja faça barulho aí. Isso. Preste atenção em mim aqui. Eu preciso que vocês desçam por ali, ó. Porque tem alguém só para te receber ali, para pegar o seu contato, ok? Você foi abençoado, amém?